Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, o primeiro encontro de Roberta de Neve e as 6 questões. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava morrendo de saudade das nossas aulas, dos nossos encontros. Eu já estava assim, ó, para enlouquecer. Imagine. Não tinha como conciliar. Infelizmente não dava, foi uma coisa assim na minha vida que eu não consigo nem explicar, que isso tudo que aconteceu comigo esses meses aí para trás. Mas quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo conosco. Estamos juntos. Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para te trazer a vitória. É isso mesmo. Um beijo, beijo, beijo. Cadê a Mulher Maravilhosa? Espero que seja eu. Olha eu aqui. Pois muito bem. Maria Luísa, parabéns, vice-presidente. Gente, deixa eu falar para vocês. Oficialmente ganhei a campanha. Para quem está entendendo nada, eu me afastei um pouquinho das aulas, dos eventos. Paty e Raquel, lindamente, né? E de forma muito, muito competente. Eu acho que é até melhor do que eu, muitas vezes. Me substituíram aí com a disciplina de Direito Civil. E de vez em quando eu entrava para assistir as duas muito maravilhosas lecionando. E eu agradecida enormemente, porque quem tem amigos tem tudo na vida. Então, Paty, Raquel, meu agradecimento de coração por terem me ajudado nesse momento muito, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito alegre. E a eleição foi no domingo passado, ganhei a eleição. Nos anos de 2025, 26 e 27, serei oficialmente a vice-presidente da OAB-DF. Na verdade, a gente não chama de vice-presidente, a gente chama de co-presidente, porque a gestão da OAB-DF aqui no Distrito Federal é uma gestão compartilhada. Então, é isso, gente. Agora eu vou voltar a fazer o que eu mais amo. Olha o meu cabelo, como é que tá? Louca do pão, né? Aqui toda esculhambada, mas agora eu vou voltar a fazer o que eu mais amo, amo, amo de paixão. Aliás, eu quero até colocar aqui nos stories do Insta, deixa eu colocar agora, porque muita gente nem sabe que eu tô ao vivo e eu vou colocar agora. Oi, gente, já estou ao vivo nesse link para te dar dicas preciosas de sucessões. Vamos junto, quer aprender um pouquinho? Já voltei a fazer o que eu mais amo na vida, além de ser advogada, dar aula. Então vem comigo, vem aprender sobre sucessão. Tenho desenhos incríveis para você. E é isso, gente. Hoje é o nosso primeiro encontro de revisão. O nosso encontro hoje é um encontro sobre sucessões. Eu quero que a gente mantenha aí nosso foco em acertar as questões da prova. São 6 questões de direito civil e eu tenho certeza que uma delas a gente vai tratar hoje. E se liga no esquema, por que a gente tem parte de sucessão? Porque sucessão é tudo que acontece depois que o sujeito morre e deixa bens. E deixa bens. Então a gente sempre vê por aí o povo brigando por herança, o povo brigando por conta de testamento, mas no final das contas nós temos algumas regras a seguir. Você sabe que a FGV trabalha com questões relacionadas a, como é que fala? Questões relacionadas, oh meu Deus do céu, o povo tá enchendo meu saco por causa de um negócio ali no canto. Vocês acreditam? Oh meu Deus do céu, vambora. É, questões relacionadas a situações práticas, tá? Então, vamos tentar trabalhar os temas trazendo essas questões práticas. E vambora para cima da FGV, porque é isso. Vamos lá. Vou colocar aqui no material. Segue o Monte Brasil. Vamos lá. Olha só. Meu Instagram é @prof.roberta.queiroz. Pois muito que bem. Vamos lá. Vamos falar então de sucessão. A gente precisa observar.
alguns detalhes. E esse detalhe é o que cai muito, 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 muito em prova. E eu preciso que você preste muita atenção. Olha só. Ocorrida a morte, nós sabemos que surge um fenômeno chamado herança, tá? Surge um fenômeno chamado herança. Essa herança é entregue aos herdeiros por meio de regras de partilha. Uai, professora, é só isso? Só. A morte gera o fenômeno herança. Essa herança deve ser entregue aos herdeiros, seguindo regras de partilha. Professora, onde é que estão essas regras de partilha? Onde eu encontro? Meu Brasil brasileiro, essas regras de partilha estão em duas situações. Ou você aplica rigorosamente a regra prevista na lei, e aí a gente vai chamar de sucessão legítima, ou você aplica a regra deixada pelo testador. Vou colocar assim, ó. Ou você aplica a regra prevista na lei, e aí surge o fenômeno da sucessão legítima, ou você aplica a vontade do morto, com as regras de sucessão testamentária. Tudo bem? Então, você só vai poder aplicar a vontade do morto aplicando, então, as regras de sucessão testamentária se houver efetivamente testamento. Mas testamento só pode acontecer em casos específicos. A gente vai verificar um pouquinho mais adiante. O fato que a gente não pode esquecer, é o seguinte: a herança vai me acompanhando aí. A herança é um conjunto de bens. É ou não é verdade? É. A herança é um conjunto de bens. Só que é um conjunto de bens deixados pelo falecimento de uma pessoa. Então, quando alguém morre e deixa imóveis, olha lá, imóveis, deixa dinheiro no banco ou embaixo do colchão, deixa um carro, deixa um monte de coisa. Deixa lá o seu patrimônio. O helicóptero, a fazenda, deixa os animais, tá? Imagina uma pessoa, um fazendeiro, que deixou lá um bando de animal, deixou tudo. Esses bens, quando ocorre o fenômeno morte, eles são colocados em um conjunto, um todo único. Eles são vistos de forma unitária, e aí eu costumo falar que é feito um grande sacão de Papai Noel, tá? Vou até botar o laço de rosa. Um grande sacão de Papai Noel. E esses bens ficam aqui dentro, todos reunidos. Então, a herança é efetivamente um conjunto de bens que decorre da morte de uma pessoa. Professora, até aqui tá muito mamão com açúcar, tá muito óbvio. Eu quero mais informações. O que eu quero que você entenda é que os herdeiros não são donos
deste bem específico ou deste dinheiro específico. Quando a gente coloca tudo nesse saco de Papai Noel, é tudo um todo único. Então eu tenho aqui, ó, o herdeiro segurando a cota dele, o outro herdeiro segurando a cota dele, o outro herdeiro segurando a cota dele e o outro herdeiro segurando a cota dele. Vamos colocar cada herdeiro de uma cor. Eu tenho esse herdeiro verde, eu tenho esse outro herdeiro laranja, eu tenho esse outro herdeiro roxo e eu tenho este outro herdeiro em azul. Tá vendo aqui? São 4 herdeiros. Você vai levar para sua prova a informação de que um herdeiro não é dono de um bem específico. Aqui nós temos 4 herdeiros. Ainda que tivesse 4 bens, a gente não pode dizer que ele é o herdeiro A, B, C e D é herdeiro específico de cada bem, porque não é. O que acontece aqui? O herdeiro azul é dono de 1/4 da herança. O herdeiro roxo é dono de 1/4 da herança. O herdeiro laranja é dono de 1/4 da herança. E o herdeiro verde é dono de 1/4 da herança. Por isso que quando a gente verifica que a herança é um conjunto de bens, a regra de ouro que a gente tem que levar é que a herança é um conjunto patrimonial que recebe a característica de ser um bem imóvel, tá? É considerado um bem imóvel por disposição legal, tá previsto no artigo 80 do Código Civil, é bem imóvel por disposição legal, então esse conjunto de bens aqui, ó, opa, tá aparecendo aqui um trem aqui, que agora eu não sei nem o que tá acontecendo. Aí, pronto. Esse conjunto de bens aqui todinho é caracterizado por ser um bem imóvel. Então, quando você fala a herança do fulano, a herança do ciclano, é imóvel, tá? É um bem imóvel, um todo único. Ainda que seja constituída somente por bens móveis, do tipo, o morto deixou 50 carros. A gente sabe que o carro, por si só, é um bem móvel, mas ele, no contexto geral de herança, o carro, junto dos outros carros que compõem a herança, é considerado bem imóvel, porque a herança recebe o tratamento de bem imóvel. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, é um bem imóvel, é tido como uma universalidade. É tido como uma universalidade. E até que seja feita a partilha, é indivisível. Olha que interessante as características que nós colacionamos aqui da herança. É um bem imóvel, é uma universalidade e é indivisível, tá? E Roberta, então, com base nisso que você me disse, deve ter algum ponto que eu preciso ter de atenção. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que você precisa ter atenção ao seguinte aspecto. Se cada herdeiro é dono de uma cota, cada um nesse desenho aqui é dono de 1/4, concorda? 1/4, 1/4, 1/4. Cada um é dono de uma cota. Nós temos, então, portanto, nesse ponto aqui,
duas regras importantes. Duas regras importantes. Professora, que regra importante é essa? Pelo amor de Deus. Duas regras importantes. Primeira regra. Olha isso. Se o herdeiro é dono da cota, ele não pode alienar bem específico. Esse herdeiro roxo aqui, ele não pode entender que esse dinheiro aqui seja dele, porque não é. Ah, Roberta, mas se forem 4 herdeiros e 4 casas no mesmo valor, ele não pode entender que o bem é dele. Ele não pode entender que o bem é dele, porque o bem não é dele. Ele é dono de uma cota, tá? E se ele não pode alienar bem específico, ele pode alienar a cota. Ele pode alienar a cota. Só que você tem que entender que alienar significa doar ou vender. Doar ou vender. Se esse cara quiser doar, ok, ele faz para quem ele quiser de boa. Tá entendendo? Ele faz para quem ele quiser de boa. Agora, se ele quiser fazer uma alienação onerosa, que é uma venda, ele pode. Imagina que ele faça um cálculo aqui que corresponda à cota dele a mais ou menos 500 mil reais. Ele pode alienar a cota dele para quem ele quiser. Ele pode falar, ô José da Goiaba, eu estou alienando minha cota aqui de 500 mil reais, como eu estou precisando de dinheiro urgente, eu vou pedir aí 300 mil, porque eu sei que vai demorar. Vai demorar aí uns 5 anos para você conseguir desencalacrar esse inventário. A minha cota vale hoje 500 mil reais. Me passa 300 mil que eu te cedo os meus direitos sucessórios. Eu vou te transmitir os meus direitos sucessórios. Então, beleza, vai lá, eu vou te dar os meus direitos sucessórios. Beleza. Se isso acontece, isso aqui já caiu no exame de ordem muitas vezes. Preste atenção agora. Se isso acontece, se ele quiser ceder de forma onerosa, ele não pode ceder para quem ele quiser. Do Neida. Ele precisa, se for uma venda, ele precisa respeitar o artigo 1794 e o direito de preferência. Então, eu vou até grifar aqui, ó. Se ele quiser alienar de forma onerosa, ele vai ter que respeitar o artigo 1794, que eu vou abrir para você aqui agora. Vou abrir agora, nesse momento. Olha só. Então, vamos lá. Imagina que o João tá para receber uma herança do pai dele. Ele não é dono de bens específicos, então ele não pode vender bens específicos. Mas ele quer, como é que fala? Deixa eu aumentar aqui, né, gente? Senão o povo vai me esculhambar aqui, peraí. Pronto. Mas ele quer ceder a cota dele para os outros. Ele pode? Se liga no esquema, vamos lá. Artigo 1794. O co-herdeiro não poderá ceder sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro quiser tanto por tanto. Quando ele fala esse tanto por tanto, ele está se referindo a uma transmissão onerosa, de pagamento, tá? De pagamento, ok? Ele está se referindo a uma transmissão onerosa, de pagamento. Professora,
é o seguinte: ele pode transmitir gratuitamente para quem ele quiser. Mas se ele quiser vender, ele tem que respeitar alguma regra? Tem. Olha essa regra aqui, ó. O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, ou seja, os outros herdeiros que não tiverem conhecimento dessa transmissão, poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Preste atenção agora, Brasil, presta atenção agora. Se esse herdeiro X, o herdeiro D, aliena a cota dele para o José, que não tem nada a ver com a história, ele fez errado, se for uma alienação onerosa. Se ele vende para o José, que não tem nada a ver com a história, ele fez errado. Se ele, vou voltar aqui no nosso desenho, se ele quer vender, esse herdeiro roxo aqui, quer vender, tá? Se ele quer vender aqui para um dos outros herdeiros, ou para um terceiro, primeiro, antes de qualquer coisa, ele precisa oferecer para os demais co-herdeiros. De mais a mais, o que ele está dizendo é, ele só pode transmitir a herança para terceiros que não sejam herdeiros, depois de perguntar se os demais herdeiros querem. Se ele violar essa regra, o herdeiro que queria ficar com a cota e tinha dinheiro para pagar, vai poder reclamar judicialmente em uma ação chamada de ação de adjudicação. Se ele fizer em 180 dias e depositar em juízo o valor, o preço que foi pago por aquela cota. Roberta, são 10 herdeiros e todos querem comprar a cota do herdeiro que está vendendo. Todos querem. Vamos lá. Olha lá. Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas. Então, se vários herdeiros quiserem, os outros 3 aqui do exemplo querem, esse povo todo aqui quer, o verde, o laranja, o azul, todos querem. Sendo vários, então, a poder, né, comprar o valor da cota, entre eles vai ser distribuído o quinhão. Então, cada um vai poder comprar a cota do herdeiro D referente à cota que tem. A gente vai dividir a cota do herdeiro D por 3. Tudo bem? Belezura? A gente divide a cota, então, portanto, por 3. Então, se liga no ponto. Eu tenho 180 dias para poder reclamar essa parte. Dá o print nessa tela aí e vamos seguir o bonde. Tá? Bom, detalhe. A gente viu que quando ocorre a morte, surge o fenômeno da herança. Mas quando ocorre efetivamente a morte, surgindo este fenômeno da herança, que deve ser partilhada entre os herdeiros, a gente tem um detalhe. Lá na frente, essa herança vai ser objeto de quê? De partilha. Então, entre o fenômeno morte, até que seja feita a partilha lá na frente, e pode ser até mesmo por via judicial ou no cartório, tá? Lá na frente, vamos verificar a questão do caminho até lá. Quando você pensa aqui da morte até a questão da partilha, imagina o processo de inventário. Vamos falar do processo de inventário, que é o mais cobrado. O processo de inventário não começa no dia seguinte da morte. Não, ele vai acontecer tempos depois. Então, imagina que o processo de inventário começou um tempo depois. A minha pergunta é,
Qual é o tempo? Isso aqui você tem que saber. Você tem obrigação de saber isso aqui, Brasil. Entre a morte e o inventário, a gente tem quanto tempo para agir? Entre a morte do sujeito e a abertura do processo de inventário, a gente tem quanto tempo? O Código Civil fala em 30 dias, mas a gente vai aplicar a regra do artigo 611 do CPC e precisa ser em 2 meses. Professora, se eu não instaurar em 2 meses, aí a gente vai lembrar da professora Maria Cristina. E a possibilidade daquela multa que vai ter incidência sobre o imposto, tá bom? Em alguns estados essa multa não foi regulamentada, em outros estados ela até foi, mas muitas vezes não é aplicada, como aqui no DF. Então, o Código de Processo Civil, ele tem a verificação de um tempo para você ajuizar o processo de inventário. No processo de inventário, a gente tem a nomeação de alguém para tomar conta do inventário, para cumprir as ordens do juiz, informar os herdeiros, esclarecer tudo. Esse carinha é chamado de inventariante. Mas, Roberta, quem é que toma conta da herança antes do processo de inventário e a designação do inventariante? Ou seja, quem é que toma conta da herança neste momento aqui? Quem? Uma pessoa chamada administrador provisório. É aquela pessoa que toma a frente de tomar a conta das coisas do morto, dos bens do morto, etc. Só que tem um detalhe. Tem um bando de herdeiro aí no meio do caminho. Tem um bando de herdeiro no meio do caminho, a gente sabe disso. Tem um bando de herdeiro. Tem filho, tem irmão, tem tio, tem primo, tem uma galera. A gente sabe que nem todo mundo vai receber um pedacinho da herança. Mas quando ocorre a morte, o herdeiro, qual é aquela regrinha básica que a gente aprende na faculdade? Ocorrida a morte, transmite-se imediatamente a posse e a propriedade dos bens da herança aos herdeiros. É o princípio da Saizine, lá do artigo 1794. É isso que a gente aprende na faculdade. Vai e transmite imediatamente a posse e propriedade. É como, porque assim, os bens não podem ficar no vácuo, né? Então, transmite imediatamente a posse e propriedade dos bens aos herdeiros. Pá, grudou no herdeiro. Esse é o princípio da Saizine. Ocorrida a morte, transmite imediatamente a posse e a propriedade dos bens aos herdeiros. Ponto. Só que o herdeiro não é obrigado, e a gente sabe que uma coisa muito básica na vida é de que ninguém é obrigado a nada. Mesmo eu sendo herdeira, eu não sou obrigada a ficar com a herança. Aí vem um detalhe também bastante cativo de prova: aceitação e renúncia. Quando ocorre isso, o herdeiro, ele precisa manifestar se aceita ou Felipe Martins, um beijo, viu? Beijo, meu querido. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Beijo para todo mundo que está aí acompanhando ao vivo. Ele vai ter que dizer se aceita ou renuncia. Então, ele vai ter que dizer, o herdeiro vai ter que dizer se aceita ou se ele renuncia. Esse ato de aceitação é mais simples, tá? Tá no artigo 1804. E essa aceitação, ela pode ser expressa. A pessoa chega lá e fala: eu aceito, eu quero, tá tudo bem. Ou
pode ser tácita. Vai ficando ali na tangente, vai ficando ali de boa, beleza. Porque para você aceitar é mais simples. Agora, para você renunciar, não. Nani, não. Para você renunciar, presta atenção aqui. Para você renunciar, você não pode. Para você renunciar, não pode ser de qualquer jeito. Para você renunciar, a renúncia tem que ser sempre de forma expressa, tá? Sempre de forma expressa. Sempre de forma expressa. Ou por termo nos autos, a pessoa vai no processo e renuncia, ou por escritura pública. Tá? Ou por termo nos autos, ou por escritura pública. Então, para renunciar, tem que ser muito bem feito. Essa renúncia, ela precisa ser... A gente tem dois tipos de renúncia. Renúncia abdicativa e a chamada renúncia translativa. Renúncia abdicativa é aquela renúncia que você abre mão e ponto final. São 4 herdeiros. Um abre mão, a cota desse um acrescenta os demais, tá? Então, são 4 herdeiros. O herdeiro 4 fala, eu não quero. Ora, a cota de 1/4 que caberia a ele, acresce os demais. É isso. Pura e simplesmente. Existe uma renúncia que o pessoal chama de renúncia translativa, mas é, na verdade, uma falsa renúncia. Porque a pessoa não está renunciando, ela está transmitindo para alguém. É quando a pessoa fala assim, renuncio a minha parte a favor do João. Isso não é renúncia. Isso é aceitar e ceder. Aí vem a pergunta que não quer calar. A gente viu aqui que o herdeiro é dono de uma cota, tá? O herdeiro é dono de uma cota. Ele tem direito a uma cota. Ele só vai ser dono de um bem específico depois que for feita a partilha. Só que tem um detalhe interessante. Você pode ceder sua cota na herança. A gente viu aqui, ó. Você pode ceder sua cota na herança. Artigo 1794. Lembrando que se você quiser fazer uma cessão onerosa, você precisa ter o exercício do direito de preferência. Se a pessoa renuncia a favor de, vou até colocar aqui um OBS, ó. OBS. Renúncia a favor de fulano, não é renúncia, é cessão. Aí a gente tem que aplicar as regras de transmissão, tá? É uma cessão. Agora, vem comigo aqui para uma coisa importante sobre renúncia. Isso aqui já caiu no exame de ordem pela FGV. Olha o caso. Vamos lá. Imagina você que o João é credor da Maria. O João é credor da Maria. No valor de 50 mil reais. O João é credor da Maria no valor de 50 mil reais. Aí, como que é a estrutura lá do João? Tá aqui o pai do João, que deixou um patrimônio de 400 mil reais, e ele tem o filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4,
E o filho 4 é o João. O João não, a Maria. A Maria. Então, vamos botar aqui, ó, Maria. Tá? O filho 4, então, é a Maria. Maria. Tá? A Maria, que é a devedora do João, teve o falecimento do seu pai. Morreu. Ora, em condições normais de temperatura e pressão aqui, quanto que cada filho, em tese, receberia da herança? Quanto? 100 mil. 100 mil. Tá? A Maria, para dar uma desperta, virou e falou assim: eu não tenho dinheiro para pagar o meu credor, João. Eu não tenho dinheiro para pagar o credor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou renunciar à herança, porque se eu receber esse dinheiro, o meu credor vai vir e vai abocanhar o meu dinheiro. Então, eu vou renunciar. Entendeu? Quando ela, que é devedora, promove a renúncia, olha a merda. Quando ela, que é devedora, promove a renúncia para não pagar o João, ela está praticando uma fraude contra credores, concorda? Ela está enganando o credor dela justamente para ela não pagar a dívida. Olha que merda. Ela está enganando justamente para não pagar a dívida. Aí o que acontece aqui, produção? Entra em cena o nosso, vou colocar aqui, artigo 1800. Oh, meu Deus. Entra o nosso artigo 1813. O artigo 1813, deixa eu botar mais grosso esse pincel, 1813, é o artigo que estabelece a regra exata sobre a renúncia de devedores para não receber o dinheiro e fraudar o quê? E fraudar o credor. O que é que o João pode fazer de acordo com 1813? O 1813 diz isso aqui, ó. E quem faz questão de prova sabe que isso aqui já foi cobrado várias vezes. Olha lá. Quando o herdeiro prejudicar, cadê a porcaria aqui, ó? Aqui, ó. Quando o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com a autorização do juiz, aceitá-las em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Então, nesse caso nosso aqui, o que vai acontecer? O João é o credor. O que o João pode fazer? Olha lá, com base no 1813, ficou feio isso aqui, né? Deixa eu botar diferente. Vamos botar de azul. 1813. O que o nosso querido credor vai poder fazer? O nosso querido credor, que é o João, de acordo com 1813, por ele ser credor, ele poderá aceitar a herança no lugar do devedor.
ele poderá aceitar a herança no lugar do devedor. Tudo bem? E aí, ele tem quantos dias para fazer isso? A banca, uma vez, cobrou exatamente isso. Ele tem quantos dias para fazer isso? Diz o artigo 1813. Olha, essa habilitação para aceitação deve ser feita no prazo de 30 dias seguintes à ciência do fato. Ciência de quê? Ciência de que o devedor promoveu a renúncia. Aí caiu no exame de ordem assim: já tinha 45 dias que a pessoa renunciou, mas tinha 20 dias da ciência da renúncia. Tá no prazo? Tá, porque são 30 dias efetivamente contados da ciência. E aí ele vai aceitar no lugar. Mas ele aceita tudo? Isso aqui caiu na última prova. Ele aceita tudo? Não, ele não aceita tudo. Veja, o valor da cota da Maria é 100. Qual que é o valor da dívida? A dívida é 50. Quanto que sobra? Eu entrego os 50 para o João, que é o direito de cota dele, e o restante que sobrar, que é de 50, esse restante aqui vai ser dividido entre os outros 3 filhos. Porque em relação a essa cota aqui, que é o troco, digamos assim, nós podemos dizer que permanece a renúncia. Estão entendendo? Estão entendendo? Permanece a renúncia sobre o restante. Aí cai na prova assim: ele aceita tudo? Não. Ele aceita e fica com troco? Não. O troco devolve para o renunciante? Não, porque não existe retratação da renúncia. Ele renunciou tudo e acabou. Ele renunciou o valor total. Dá o print nessa tela aí, que essa daqui é top, hein? Seguindo o bonde, temos mais coisas. Vamos lá. Seguindo o bonde, eu quero que você entenda uma parada aqui muito importante. Gente, é tipo muito importante, real, oficial, tá? A gente falou até agora da partilha. E eu mencionei com você que a gente vai seguir regras de partilha, ou da lei ou da vontade do morto. Como que funciona essa história? Vamos aqui. Olha só. Quando a gente tem que fazer a partilha da herança, a gente pensa nas regras. E como eu mencionei para você, ou a gente vai seguir a lei, trabalhando a questão da sucessão legítima, então vou botar aqui, ó. Ou a gente segue a lei, ou a gente segue o que o morto quis. Para seguir a lei, a gente trabalha com a chamada sucessão legítima. Sucessão legítima. E a vontade do morto é a chamada sucessão testamentária. Porque é óbvio, a vontade do morto se faz por um testamento. Então vamos lá. Se a gente precisa entregar a herança aplicando as regras de sucessão legítima,
a gente tem que verificar quem a lei diz que é herdeiro. E aí eu te pergunto, quem é que a lei diz que é herdeiro? Aqui você não pode nem gaguejar. Quem é que a lei diz que é herdeiro? Vamos lá. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro do morto e os colaterais até o 4º grau. Então, vamos de novo. Vou escrever aqui de novo, ficou feio. Descendentes de quem? Do morto. Quem é o descendente do morto? É quem está abaixo dele. Filho, neto, bisneto, etc. Ascendente do morto, quem está onde? Acima do morto. Pai, mãe, avô, avó. Cônjuge do morto ou companheiro do morto. Por isso que eu coloquei o coraçãozinho aqui, não esqueça. Não existe diferença nenhuma entre cônjuge e companheiro. O cônjuge do morto, o companheiro do morto, serão tratados iguais, né? Então, se eu faleci e eu deixei uma pessoa que casou comigo, ela vai ter o mesmo tratamento como se eu tivesse morrido e deixado um companheiro. Não existe distinção sucessória no tratamento de cônjuges e companheiros. Pronto. Colateral. Agora, quem são os colaterais até o 4º grau? Me diga. Me diga. Nós vamos ter o quê? Irmãos. Irmãos. Sobrinhos. Tios. E primos. Lembrando que irmão é 2º grau, sobrinho é 3º grau, tio é 3º grau e primos 4º grau. Gente, presta atenção numa coisa aqui. Roberta, tio e sobrinho são os dois de 3º grau? São os dois de 3º grau. Os dois. Agora preste atenção no que eu vou te explicar aqui. Os dois são de 3º grau, porém, contudo, entretanto, todavia, lhe digo sem medo de ser feliz, doutores. Prestem atenção agora. Eles não concorrem entre si. Se uma pessoa morreu, João morreu, e o João deixou de herdeiro tios e sobrinhos, muito embora tio e sobrinho seja 3º grau, o tio receberá depois do sobrinho. Ou seja, sobrinho tem preferência. Então, eu morri. Eu deixei 3 sobrinhos e 5 tios. Primeiro, os meus sobrinhos recebem a herança. Essa herança só chega nos meus tios ou se os meus sobrinhos todos renunciarem ou todos falecerem antes de mim. Entendeu? E o detalhe do coração. Eu desço essa lista aqui. Olha que interessante. Eu desço essa lista aqui somente se o herdeiro anterior não existir na fila da goiaba, ou porque todo mundo morreu, ou porque ninguém quis a herança. Então, eu entrego a herança para os descendentes. Quem são os descendentes? Filho, neto, bisneto. Eu entrego a herança para os ascendentes. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Então, como que vai ser a ordem da herança? João morreu. Primeiro, quem recebe? Os filhos. Não havendo filhos, vai para os netos. Não havendo neto, vai para o bisneto. E por aí vai. Não havendo nenhum descendente, a herança vai para o ascendente. Vai para pai e mãe. Não havendo pai e mãe, vai para o avô e para a avó. Não havendo avô e avó, vai para o bisavô e para a bisavó. Não havendo ascendentes nenhum, vai para o cônjuge ou companheiro. Se não houver cônjuge ou companheiro, vai para os irmãos. Se não houver irmãos, vai para os sobrinhos. Se não houver sobrinho, vai para o tio. Se não houver tio, vai para o primo. Se não houver primo, vai para o estado. Essa é a regra. Essa é a regra. Tá?
Então, eu só desço na ausência do anterior e começa nos descendentes. Lembrando que, até o momento, todo mundo aqui é herdeiro legítimo, tá? A sucessão legítima trabalha com herdeiros legítimos, que são esses previstos em lei como sendo herdeiros. Desses herdeiros legítimos, preciso te dizer categoricamente que esse povo aqui além de ser herdeiro legítimo, é chamado de herdeiro necessário, que a gente identifica muito lindamente de HN. É herdeiro necessário. E, Roberta, tipo assim, o que tem a ver esse negócio de herdeiro necessário na fila da goiaba? O que tem a ver? Herdeiro necessário na fila do pão aqui, na fila da goiaba. O que tem a ver? Vamos lá. O herdeiro necessário, entenda uma coisa. Uma pessoa sempre pode fazer o testamento. Todo mundo. Se você quiser fazer um testamento agora, você faz. Inclusive na sua casa, se você quiser fazer. Qualquer pessoa sempre pode fazer testamento. Sempre pode fazer testamento. A questão é quanto que você pode dispor em testamento. Esse é o grande pulo do gato. Quanto que você pode dispor em testamento? E aí a resposta é, depende se você tem ou se você não tem herdeiro necessário. Aí é o grande pulo da goiaba. Olha só. Olha só. O que nós vamos ter aqui? Imagina. Isso aqui, essa bola, corresponde a 100% do patrimônio de uma pessoa. Todos os bens que ela deixou. Se essa pessoa tem herdeiro necessário, a gente vai ter que dividir no meio. Porque se uma pessoa tem herdeiro necessário, ela tem uma cota aqui que precisa ser tratada de maneira diferente dessa cota aqui. Tá? Porque se uma pessoa tem herdeiro necessário, 50% é a parte que a gente chama de disponível. E aí, essa parte disponível, essa pessoa pode fazer o que quiser com ela, inclusive dispor em testamento. Tá? E nós temos a parte destinada ao herdeiro necessário obrigatoriamente, que é o que a gente chama de legítima, que corresponde a 50%. Se o sujeito não tem nenhum herdeiro necessário, nenhum descendente, nenhum ascendente, nenhum cônjuge ou companheiro, ele pode dispor do jeito que ele quiser no testamento dele. Ele pode dispor 100% dos bens dele para quem ele quiser. Para quem ele quiser. Inclusive para criar uma fundação, se ele quiser. Faz o que quiser. Agora, se ele tem herdeiro necessário, ele pode fazer um testamento dispondo apenas 50% desses bens e ele pode fazer para quem ele quiser. Professora, tudo bem. Eu já entendi que a sucessão testamentária é essa, que eu posso chegar e fazer meu testamento. Posso chegar e fazer aqui o meu testamento. Claro, você pode fazer o seu testamento. Lindamente. Vou te dizer já já quais são as formas. Agora,
nessa lâmina aqui de estudo, eu quero que você entenda o quê? Você sempre pode testar, qualquer pessoa pode testar, respeitando a regra da legítima, mas a regra da legítima você só respeita se você tiver herdeiro necessário. E para você fazer o seu próprio testamento, você tem que ter pelo menos 16 anos. E não precisa do consentimento dos seus pais. Para você fazer o seu testamento, você pode ter 16 anos, independentemente de ter sido emancipado ou não, e independentemente de estar com os seus representantes ou não. Pode ir lá no cartório fazer seu testamento a partir dos 16 anos. Então, eu sempre posso fazer o testamento. A diferença é que, se você tem herdeiro necessário, você só pode dispor 50%. Porque se você não tem herdeiro necessário, você pode dispor 100% dos seus bens em testamento. Tudo bem? Lai, um beijo, viu? Obrigada. Vou te responder, Alexandra. Alexandra perguntou como seria feito esse testamento. Primeira coisa que eu quero te dizer é que essa parte disponível você pode deixar para quem você quiser. Ai, mesmo, professora? Vou te dar um exemplo agora. Dá o print aí na tela. Vou te dar um exemplo agora. Imagina essa situação aqui, ó. Ó. Maria tem o filho 1, João, o filho 2, José, o filho 3, Antônio. Tá? João, José e Antônio. Maria tem um patrimônio, vamos botar uma regrinha redonda aqui para facilitar o cálculo. Maria tem um patrimônio de 300 mil reais. Maria morreu. Em condições normais de temperatura e pressão, quanto que cada herdeiro receberia? 100, 100 e 100. E não há dúvida nenhuma de que esse povo aqui, por ser filho, é descendente. Então, estaria dentro do critério de descendentes aqui, tá? Então, vamos lá. 100, 100 e 100. Só que é o seguinte. O patrimônio da Maria, de 300k, tá aqui, ó. Oh, meu Deus. O patrimônio da Maria, de 300k, tá aqui. Ok? O patrimônio da Maria tá aqui. Ficou feia essa aula, né? Horrível. Gente, eu acho que eu voltei com um problema, né? Vamos transformar. Pois bem. Tá aqui, os 300k da Maria. Maria tem herdeiro necessário? Tem. Maria tem herdeiro necessário. Se a Maria tem herdeiro necessário, o que a gente pode fazer? Ela pode pegar os 50%, que corresponde a 150, e pode fazer um testamento, não pode? Pode. Nesse testamento aqui, ela pode deixar para quem ela quiser. Imagina que ela tem um filho preferido, que é o Antônio. Ela pode deixar para o Antônio? Pode. Ela poderia deixar para Maria da Silva, que é amiga dela? Pode. Ela poderia deixar para a igreja essa parte? Para doar para a igreja? Pode. Ela pode fazer o que ela quiser com essa parte. Ela pode fazer o que ela quiser com essa parte, tá? Mas ela quis deixar para o Antônio, que é o filho preferido dela. Então, o Antônio vai receber 150 por conta do testamento. Essa outra parte aqui, que é a chamada legítima, ela não vai poder deixar para qualquer um, não.
essa outra parte aqui, que é a legítima, ela precisa o quê? Ser partilhada de acordo com a regra da lei, porque os 3 aqui são herdeiros necessários. Então, a gente vai dividir por 3. Quem vai receber? Vai dar 50 mil para cada um, e eu vou entregar para o João, para o José e para o Antônio. O Antônio continua sendo herdeiro necessário. Então, no final das contas, o resultado final será João com 50 mil de legítima, José com 50 mil de legítima, Antônio 150 mil de testamento e 50 mil de legítima. Antônio sai com 200k, João com 50 e José com 50. Tudo bem? Eu fiz esse desenho só para você entender que... Deixa eu botar aqui para baixo. Aqui. Só para você entender que o Antônio, mesmo sendo filho, eu posso contemplá-lo. Legítima, legítima. Eu posso contemplá-lo por testamento também. Não tem problema nenhum. O testamento eu deixo para quem eu quiser, inclusive para outros herdeiros necessários também. Fechou? E é isso. Vamos seguir? Vamos seguir? Tenho mais coisa para te contar. Teve gente que perguntou ali, professora, mas como é esse testamento? Me conta. Sinto dificuldade? Não sei tirar mais. Cá de quê? Estou aqui para esclarecer. Vamos lá. Olha só que maravigold. Vamos lá. Dá o print nessa telinha aí. Estamos fazendo um resumão, né, gente? Um resumão lindo, maravigold. Vamos lá. Olha só. Olha só. Ah, deixa eu lembrar uma... Eita, eu já ia esquecer uma coisa sobre testamento. Que sempre cai na prova. Sempre cai na prova. Olha só. Que sensacional. Imagina você que Maria não tinha nenhum herdeiro necessário. Nenhum. Ela não tinha nenhum herdeiro necessário. Ela foi lá no cartório e fez 100% dos seus bens em testamento. Não é testamento não, Roberto, é testamento. Em testamento para a prima Joana, tá? 3 anos depois, a Maria conhece o amor da vida dela, fica grávida. Nasce o José, filho da Maria, e a Maria morre no parto. Aqui a gente precisa lembrar, vamos recordar, porque recordar é viver, tá? Vamos recordar, porque recordar, ficou horrível isso aqui, é viver. Bora recordar, porque recordar é viver. E a gente precisa lembrar de uma regrinha bem importante aqui. Olha só. Obrigada, Alexandra. Vamos lá. Imagina você. Olha lá. Se eu sempre posso fazer testamento, eu tenho que lembrar se eu tenho o herdeiro necessário ou não. Fala junto comigo aí para você memorizar. Se você tem herdeiro necessário, de boa. Aliás, se você não tem herdeiro necessário, 100%.
Se você tem herdeiro necessário, 50%. Quando a Maria fez o testamento, ela não tinha herdeiro necessário. Ela dispôs 100% tranquilamente para a prima. Pode isso, Arnaldo? Pode, porque ela pode testar 100% para quem ela quiser. Mas a vida passa e as coisas mudam. E é óbvio que, inclusive, você pode fazer o testamento a hora que você quiser, quando você bem entender. E você pode mudar o testamento quantas vezes você quiser. Problema nenhum. Você pode mudar o testamento quantas vezes você quiser. Agora vamos lá. 50%. Esse caso aqui, qual é a solução? Qual é a resposta que a banca quer para este caso? Eu tenho duas situações. Se você faz o testamento e o herdeiro necessário surge depois, é uma situação. Agora, se você já tem o herdeiro necessário, você mete o louco e faz um testamento passando a cota dos 50%, é outra solução. Qual solução, prof? Vamos lá. Vocês já devem estar cansados de eu falar isso na aula, tá? Se você não tem herdeiro necessário, faz o testamento e o herdeiro necessário surge depois, a gente não tem como assegurar que a sua vontade seria a mesma se você tivesse o herdeiro necessário. Será que se a Maria tivesse com as filhas dela com o filho dela nos braços, ela deixaria realmente tudo dela para a prima? Como não tem como saber se sim ou se não, ó, rompe o testamento. Rompe o testamento. Rompe o testamento. Rompe o testamento. Não vai mais. Rompe. Rompe. Romper é rasgar o testamento. Acabou. O filho vai receber tudo. Então, esse caso aqui é caso de rompimento do testamento por uma questão de justiça. E quem vai receber tudo? O filho, José. Não vai nada para prima Joana. Então, aqui, qual vai ser a resposta? Rompimento e toda a herança vai para o José. Essa é a resposta da banca. Agora, professora, eu tenho o herdeiro necessário, eu tenho um filho, mas eu vou lá e faço um testamento deixando os meus bens para meu primo, só que eu ultrapassei a cota. Meu querido, perceba o seguinte, a prima Joana aqui não vai receber nada. Nada. Rompeu o testamento, rasgou o testamento, o filho recebe tudo. Vou botar aqui, ó. O José recebe tudo. Tá? Tudo. Agora, eu já tenho um filho. Eu faço um testamento deixando mais do que 50% para alguém. Só vão descobrir isso no dia que eu morrer. A solução aqui é outra. O juiz vai promover a redução da disposição testamentária para abarcar a cota de 50%. Para abarcar a cota de 50%. Entenderam isso? Então, olha só, eu tenho o testamento com mais de 50%, nós vamos aplicar técnicas reduzindo a cota que o testador ultrapassou para deixar dentro do patamar correto. Belezura? Volta lá. Volta lá. Agora, professora, quais são as formas de testamento que nós temos? Quais são as formas de testamento que nós temos? Vamos lá. Segue o bonde aqui. Vamos botar aqui assim.
quais são as formas de testamento que nós temos. Nós temos duas formas. A forma ordinária, são as modalidades de testamento, né? As formas, vamos colocar assim, ordinárias, e as formas extraordinárias ou especiais, que são apenas para situações especiais. As formas ordinárias é a forma que você vai ter que usar no dia a dia mesmo, caso você não esteja vivendo algo especial. Então, forma ordinária, são 3. Nós vamos ter o chamado testamento público, testamento cerrado e testamento particular. Testamento público, testamento cerrado e testamento particular. Vou colocar os artigos, você não precisa dar uma lida neles, mas é só para te localizar caso você tenha alguma dúvida. Artigo 1864, 1868, 1876. O testamento público é aquele feito no cartório, é o mais seguro, tá? O tabelião vai ouvir, redigir e promover o registro na presença de 2 testemunhas, e a pessoa que seja cega somente pode fazer o testamento de forma pública, tá? O testamento cerrado é aquele que você vai redigir em casa, você vai redigir, você vai levar para o cartório, e o cartório vai simplesmente lacrar o que você escreveu, costurar na presença de 2 testemunhas. Então, o público, você fala o que você quer na frente do tabelião, ele redige, registra e beleza. No cerrado, ele não redige nada. Você leva pronto, ele só vai lacrar. E o particular, que é o que você faz em casa, ele é completamente particular. O próprio sujeito escreve e lê na presença de 3 testemunhas. Esse testamento particular, ele é muito fraco, porque se perderem o testamento, já era, né, Brasil? Acabou. Não vai estar dando, tá? Então é isso. As formas especiais estão no 1886. São formas especiais mesmo, só para situações especiais. Nós vamos ter o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. São situações especialíssimas. Se você não tiver uma situação dessa, você não pode usar esse testamento. O testamento marítimo é aquele que a pessoa está a bordo do navio, viajando ou alguma coisa, tá achando que vai morrer, vai até o comandante, fala o que quer testar na presença de 2 testemunhas e o comandante leva isso para o livro de bordo. Que ali no navio o comandante é praticamente a única autoridade, né? Ele faz às vezes de cartório ali. O aeronáutico, a pessoa diferentemente está no avião, acha que vai morrer, o comandante não pode largar o avião, porque senão o avião cai. Então, ele vai até a pessoa
indicada pelo comandante, porque aí essa pessoa indicada pelo comandante, ela vai redigir, tomar a termo sua vontade, na presença de 2 testemunhas, e ele registra no livro de bordo. Só que é o seguinte, esse testamento, a pessoa precisa morrer, porque se em 90 dias... Deixa eu botar aqui, o povo tá destruindo a casa aqui, né, gente? Se em 90 dias que desembarcar a pessoa não morreu, ele perde o efeito e o interessado que vá fazer na forma especial, tá? O povo tá quebrando a casa inteira aqui, gente. O militar é somente para os militares. Gente, peraí, deixa eu pedir para esse homem parar esse barulho aqui rapidinho. Meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Os militares é só paramilitar. São aquelas pessoas que estão a serviço, né, em campanha, em guerra, estão achando que vão morrer, podem fazer o testamento na presença de 2 testemunhas. E em alguma situação extremamente excepcional, eles podem fazer de forma oral. É uma situação muito peculiar, tá? Mas essa forma oral só pode ser para os militares. Particulares não estão autorizados a fazer de forma oral. Ok? Belezura? Show de bola. Então, eu quero que você dê o print aqui nessa tela. Printa a tela. Printa a tela. E vamos embora. Bom, seguindo aqui, a gente tem o seguinte. Vamos lá. Temos uma informação que eu quero que você preste muita atenção nela. Aliás, por sinal. Quando a gente estava falando dos bens serem entregues, né, na sucessão legítima, a gente tem que lembrar de um artigo muito querido de prova. Muito. Que é o artigo 1829. Que, aliás, é o artigo querido da chamada Ordem de Vocação Hereditária. Ordem de vocação hereditária. Ou seja, quando a gente for aplicar aquela regra de sucessão legítima prevista na lei, pipipi, popopó, a gente vai observar um detalhe. Que detalhe é esse? A ordem. Lembra que eu falei descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, irmãos, sobrinhos, tios, primos? A gente tem que observar a ordem. Só que tem umas regrinhas bem básicas que eu quero que você não esqueça a partir de agora. Vamos embora? Dá uma olhada. Olha só. Ordem de vocação hereditária. A gente viu que primeiro a gente tem o seguinte. A herança é deferida aos descendentes de quem? Do morto. Não havendo descendentes, ascendentes do morto. Não havendo ascendentes, cônjuge ou companheiro do morto.
Não havendo cônjuge ou companheiro, colaterais do morto. Primeiro, irmãos, sobrinhos, não havendo sobrinhos, tios, não havendo tios, primos, e se não houver primos, vai para o Estado. Tá? Então, primeiro, descendente. Dentre os descendentes, pode ser primeiro para o filho, só vai para o neto se não tiver filho, só vai para o bisneto se não tiver filho nem neto. Não divide entre todo mundo, não. Tá? Letra linda, né? Obrigada, Isa. Vai continuar sendo professora? Sempre. Jamais na minha vida eu vou deixar de ser professora. Eu posso virar presidente da República num determinado momento da minha vida, se um dia isso for para mim. Que eu acho que não vai ser. Eu jamais vou deixar de dar aula. Dar aula é meu combustível. Eu estava nesse momento de campanha, gente. Eu rodei tanto, tanto, tanto. Eu preciso dizer isso para vocês. Eu rodei tanto. Eu visitei escritórios, eu visitei pessoas, eu tomei café com pessoas. Eu fiz de tudo na minha vida. Tudo, 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 tudo. Nesses dias de campanha aí. Eu vi cada realidade, eu vi o quanto as pessoas precisam de ajuda. E eu vou fazer isso, o meu possível, eu vou ajudar. Mas todos os dias eu acordava e falava assim, eu não vou dar nenhuma aula hoje. Eu senti falta, gente, é meu combustível, eu descobri isso e, enfim, nunca na vida eu vou parar de dar aula. Vambora. Vocês vão ter que me aguentar. Bom, então, entre filhos, netos, bisnetos, etc. Cuidado, tendo filho, vai para o filho, só vai para o neto se todos os filhos já tiverem falecido, só vai para os bisnetos se todos os filhos e todos os netos forem falecidos e por aí vai. Entre os ascendentes, a herança vai para o pai e para a mãe, caso não exista descendente. Não havendo pai e mãe, porque já falecido, vai para os avós. Não havendo avós, vai para os bisavós. E é isso que eu quero explicar para você. Cuidado. Não é para todos os descendentes junto e misturado. Não é para todos os ascendentes junto e misturado. Tem uma ordem, tá bom? Se não tiver descendente nem ascendente, vai integralmente para o cônjuge ou companheiro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não existe diferença. Vai para o cônjuge ou companheiro. Não é para os dois, porque não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Tá? Vai para um ou outro. Tudo bem? Não havendo cônjuge ou companheiro, vai para os colaterais. Primeiro, para os irmãos. Se não tiver irmão, para os sobrinhos. Se não tiver sobrinho, vai para os tios. Se não tiver tio, vai para os primos. E é isso. Detalhe do coração. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lembrando que sobrinho é terceiro grau e tio é terceiro grau, mas eles não concorrem entre si. Sobrinho tem preferência. Isso aqui já caiu em prova também. Tá? Tudo bem? Olha aqui para mim agora. Antes dessa situação aqui, que eu vou grifar, tá vendo aqui? Antes do cônjuge receber sozinho, olha o que eu vou anotar aqui para você. O cônjuge, nesse caso, recebe sozinho a herança do morto, ele fica com tudo. Qualquer que seja o regime de bens. Então, por exemplo, o João é casado com a Maria.
tá? O João não tem filho, não tem ascendente, não tem irmão, não tem nada. Ele é sozinho na vida. Os bens do João, que sejam considerados a herança do João, vão integralmente para Maria. Porque se ele não tem descendente, não tem ascendente, vai inteiro para ele. Vai inteiro para Maria. Qualquer que seja o regime de bens, porque neste caso aqui não interessa. Neste caso aqui não interessa. Só que antes de chegar no cônjuge, esse cônjuge vai, ou companheiro, vai ter direito a dividir a herança com os descendentes do morto e os ascendentes do morto. Tá entendendo? Ele só não vai ter que dividir com irmão, sobrinho, tio e primo, porque, afinal de contas, se estamos falando de colaterais, é porque não teve cônjuge para receber sozinho. Tá entendendo? Então, vamos lá. Para que um cônjuge divida os bens com os descendentes. Aqui depende do regime de bens. Nos ascendentes, também, o cônjuge ou companheiro vai sempre participar, qualquer que seja o regime de bens. Então, olha aqui, ó, o cônjuge também participa, sempre dividindo a herança com o pai e a mãe do morto, com o avô do morto, bisavó do morto, qualquer que seja o regime. Agora, nos descendentes, vai depender. O cônjuge do morto ou o companheiro do morto tem hora que sim divide com os descendentes e tem hora que não divide com os descendentes. Tem hora que sim, tem hora que não. Professora, quando é que sim divide? Quando é que não divide? Depende do regime de bens. É aqui que vocês ficam sempre em dúvida. Mas eu vou tirar essa dúvida para você agora. Agora, eu vou trazer um desenho para vocês aqui, que eu já tenho até mais ou menos esboçado. E vou explicar para você com muito carinho agora regime de bens. Vocês vão ver. Vocês vão entender tudo. O inferno, apaguei aqui o negócio que eu não queria. Vocês vão entender tudinho. Curte esse desenho que eu fiz para você aqui. Regime de bens. Vamos dar uma pausa para a gente poder falar de regime de bens para você entender quais são os regimes que nós temos. Bom, vamos lá. Nós temos comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação convencional de bens, que é aquela separação que você faz por livre e espontânea vontade, separação obrigatória de bens, que é imposta pela lei, e o regime da participação final nos aquestos. Tá? Quando a gente fala de regime de bens, já eu volto os slides todos. Quando você fala de regime de bens, é porque tem ou um casamento ou uma união estável. O casamento ou a união estável está representado aqui por esse coraçãozinho. Eu estou pintando todos eles. E ninguém nasce casado ou ninguém nasce em união estável. Você tem uma vida antes e você tem uma vida depois do seu relacionamento. Na comunhão parcial de bens, os bens que você tem antes do seu casamento
que está representada aqui pela cor laranja, são chamados bens particulares. O que você adquiriu depois de forma onerosa, você pagou por esses bens, é dos dois. A gente chama de bens comuns. E por que eu coloquei variados casais nesse slide? Porque consideramos justa toda forma de amor. É possível casamento homoafetivo, união estável homoafetiva. Isso já é tema ultrapassado. Supremo já reconheceu, o STJ já reconheceu e é tema superado. Acabou. Ah, mas tem um projeto de lei, natimorto esse projeto de lei. Não esqueça, consideramos justa toda forma de amor. É isso, olha lá. Então, quando um casal está no regime da comunhão parcial de bens, pode ser que cada um tenha o seu patrimônio, laranjinha aqui, que é o que se tem antes do relacionamento, e representado pela cor azul, o que se tem durante o casamento, que é bem comum. Roberto, o que é considerado bem particular? Por exemplo, nessa história aqui, estaria dentro da cor laranja a chamada herança que você recebe dos seus pais, por exemplo, mesmo estando casado, é só seu. Só vai ser dos dois se a herança for oriunda de um testamento destinado aos dois. Aí tudo bem. Herança, doação que você receba só para você, o que você tem antes do casamento, entre outros. E o que seria considerado bem comum, por exemplo? O que você adquire durante o casamento a título oneroso, independentemente de onde veio o dinheiro, se só de um, só do outro. O FGTS, que você tem lá depositado, é dos dois. Prêmio de loteria que você ganha. O povo acha que o prêmio da loteria vai fazer sucesso. Você vai embora e não vai ter que pagar. Tá? Aluguel que você receba. Isso aqui cai muito na prova da OAB. Ah, eu tenho um apartamento que eu tenho antes do meu casamento. É bem particular, não tem dúvida disso. Mas eu aluguei esse apartamento e eu estou guardando os aluguéis ao longo do meu casamento. Os aluguéis, que são frutos oriundos, mesmo que de bens particulares, é dos dois, vai ter que partilhar. Então, essa poupança que você fez aí com o valor dos aluguéis do imóvel particular é dos dois. Melhor gastar, porque se guardar vai ter que dividir. Tá? Mas pode acontecer também, gente, de uma pessoa casar na comunhão parcial de bens e ninguém ter patrimônio particular. Pode acontecer. Vai ter só patrimônio comum, tá? Então, a gente pode ter comunhão parcial de bens, refletindo esse primeiro desenho aqui, que a gente chama de comunhão parcial de bens, com bens particulares. Cada um tem o seu. Ou a gente pode ter comunhão parcial de bens sem bens particulares, que é representado pela bolinha azul aqui, somente patrimônio comum. Tá bom? E a comunhão universal de bens? Comunhão universal de bens é a coisa mais simples do mundo. Tudo que a gente tem, tudo que a gente adquiriu depois é nosso. Só tem patrimônio comum. Ó que beleza. Mistura tudo. Separação convencional de bens, que a gente vai lá e escolhe o regime. O que é seu, o que é meu é meu. Acabou. Tu não se mete com o que é meu, eu não me meto com o que é seu. Mas pode ser uma separação obrigatória. Como que fica essa causa da separação obrigatória? Separação obrigatória é imposta pela lei. Para quem casa mediante causa suspensiva do artigo 1523, por exemplo, uma pessoa que já fez o divórcio, mas não fez a partilha de bens. Para evitar misturar os bens, essa pessoa pode casar porque já se divorciou, mas como não fez a partilha de bens, ela não pode escolher livremente o regime. Porque senão vai começar a ter uma confusão patrimonial e ninguém quer esse problema para resolver. Quem necessitou do suprimento judicial para casamento, pessoa com 16 anos que os pais negaram a possibilidade de casar,
Porque eu posso me casar com 16 anos desde que meus pais autorizem. Aí o pai negou, a pessoa entrou com uma ação judicial e na ação judicial o juiz autorizou, vai casar no regime da separação obrigatória de bens. E tinha a questão do maior de 70 anos, tanto para a união estável quanto para o casamento. Eu quero que você tenha cuidado com a situação de quem tem mais de 70 anos. Tinha uma regra no 1521 que proibia o maior de 70 anos escolher livremente o regime de bens. Ou seja, quem tem mais de 70 anos vai ter que casar obrigatoriamente no regime da separação obrigatória de bens, como se a pessoa não pudesse, né, ter discernimento da sua própria vida patrimonial. Se a pessoa com mais de 70 anos pode ser presidente da República, meu amigo, quem dirá decidir sobre a própria vida afetiva? E aí, o que o Supremo fez em fevereiro de 2024? O Supremo falou, olha, o seguinte é esse. Quem tem mais de 70 anos pode escolher livremente o regime de bens. Ponto. Vai no cartório, escolhe, pipipi, popopó. Mas se essa pessoa não promover uma escolha expressa, para eles, a regra é a separação obrigatória. Que, na verdade, vai ser uma separação de bens. Então, assim, eu, Roberta, tenho 41 anos. Se eu quiser me casar, eu vou casar. Eu posso escolher qualquer regime de bens. Agora, se eu estiver em silêncio, não escolher um regime por meio de uma escritura pública, qual é o regime que vai se abater sobre mim? Separação ou comunhão parcial de bens. Mas se eu tenho 70 anos, eu posso ir no cartório e escolher livremente. Mas se eu não fizer, qual é o regime que vai se abater sobre mim? Separação de bens. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, aqui, cada qual com seu cada qual. E na participação final nos aquestos, também é cada qual com seu cada qual. Mas se ficar comprovado que nós adquirimos onerosamente, conjuntamente, com esforço comum, devidamente comprovado, algo comum, a gente vai ter um bem comum. Certamente, na sua vida, você já ouviu falar em meação. Meação. Já ouviu falar? Desse desenho todo que eu fiz, que eu vou voltar já já, eu só quero te dizer uma coisa importante. Só quero te dizer uma coisa importante. Meação é somente onde a gente tem a bolinha azul. Somente onde a gente tem a bolinha azul nos nossos desenhos. E meação é metadinha. 50% para um, 50% para outro. Então, eu só tenho meação onde houver bens comuns. Tá entendendo? Somente onde houver bens comuns. Essa é a ideia. Onde é que eu tenho meação? Onde tem bola azul. Onde tem bola azul? Comunhão parcial, comunhão parcial sem bens particulares e comunhão universal. Desse detalhe aqui, eu quero que você enxergue uma coisa agora. Cola o olho nessa tela aqui. Imagina que esse casal aqui, esse primeiro, seja casado na comunhão parcial de bens com bens particulares. Se eles divorciarem, como é que a gente resolve isso? Passa uma linha no meio, ele vai embora com bens particulares e metade do comum. E o outro aqui vai embora com os bens particulares e metade do comum. É isso que funciona. Na morte, é a mesma coisa. A gente sempre passa a linha no meio. O que ficou para o lado do morto é a herança do morto, e o que ficou para o lado do vivo é o que ele vai embora. Com os bens comuns, aliás, metade dos bens comuns e os bens particulares. Nesse caso aqui, ó, da comunhão universal, se divorciou, metade do bem comum para cá, metade do bem comum para cá. Ah, não, morreu, passa metade. Metade é a herança do morto e a outra metade a pessoa vai embora com ela viver a vida. É assim que funciona. Você sempre vai passar a linha no meio. Sempre vai passar a linha no meio, tá entendendo? Então vamos lá. Concorda comigo que essa situação aqui é igualzinha?
Comunhão parcial de bens sem bens particulares e comunhão universal de bens é igualzinho? Se já dividiu no meio tudo, só vai sobrar a meação do morto, o legislador decidiu que nesse caso de, olha lá, comunhão universal e comunhão parcial de bens sem bens particulares, como o cônjuge já tirou metade dos bens, porra, deixa a outra metade para os descendentes. Não precisa ele entrar na outra metade para dividir com os descendentes. Entendeu? Porque imagina que nesse caso aqui, ó, dividiu no meio, a metade aqui é do morto, que é chamada herança. O outro vai embora com a metade. Por que que esse outro, ao invés de deixar dividir só entre os filhos, ele ainda iria querer mais um pedaço dessa meação? Aí o professor da faculdade sempre fala assim, quem é meeiro não é herdeiro, e vocês ficam decorando desse jeito. Quem é meeiro não é herdeiro. Gente, quem é meeiro é herdeiro sim, porque o herdeiro é uma condição legal colocada pela lei. Cônjuge é herdeiro. Pode ser que o meeiro, na concorrência com os descendentes, não receba herança. Ele vai embora com o que é dele, com a meação dele, que é o que o legislador decidiu nessa parte aqui. Além da comunhão universal e a comunhão parcial de bens sem bens particulares, o descendente não receber, no regime da separação obrigatória também não recebe. Tá? Agora, nas outras modalidades, ele vai receber. Sim, na comunhão parcial de bens com bens particulares, mas aí vai dividir só nos bens particulares, claro, óbvio. Sim, na separação convencional de bens e sim na participação final nos aquestos. Mas isso que eu estou falando com você é só para o caso do cônjuge concorrer com os descendentes. Porque se o cônjuge estiver concorrendo com os ascendentes, ele recebe de boa. Qualquer que seja o regime. Ele vai dividir com o pai e a mãe. Se o cônjuge for receber sozinho, qualquer que seja o regime, ele também recebe sozinho. Essa regra de regimes é somente se tiver havendo uma concorrência com os descendentes do morto. Tudo bem? Tudo bem? De boinha, de boinha? Vamos a um exemplo. Olha só. Imagina você. E aí, quando a prova te der o que é bem particular, o que é bem comum, gente, desenha, faz as bolinhas comuns, particulares, faz as bolinhas. Traça o risco no meio, porque aí você não vai cair em peguinha nenhum. Olha só. Imagina aqui que a Maria é casada com o João. E a Maria e o João têm o filho 1, filho 2, filho 3. Tá? Maria tem o João, o filho 1, filho 2 e o filho 3. E o detalhe. O detalhe. Imagina você que a Maria é casada no regime da comunhão parcial de bens. A Maria tem um apartamento que ela tinha antes do casamento. O João tem um apartamento antes do casamento. E juntos, eles adquiriram vários imóveis. É assim que você vai fazer as bolinhas. Maria morreu. Quando a Maria morre, o que a gente faz? Passa o risco no meio. O que é do João, ele vai embora para lá, viver a vida dele. Metade dos bens comuns e os bens particulares dele. Primeira providência que você vai fazer é identificar o que é a herança da Maria. Ora, a herança da Maria são os bens particulares dela e
de fato, metade do bem comum. Concorda? Comunhão parcial de bens com bens particulares, é sim ou não? Dá uma olhada. Comunhão parcial de bens com bens particulares, é sim ou não? É sim. Essa pessoa que morreu tem filhos, então a gente está nessa classe aqui. Vai dividir com o cônjuge a herança? Vai. Comunhão parcial de bens com bens particulares? Só nos bens particulares. Então, como que eu vou dividir isso aqui? O bem particular, eu vou dividir por 1, 2, 3 e o João, 4. Agora, a metade, o João já tirou. Então, eu divido somente por 3, somente pelos filhos. Olha como é simples isso. Agora, imagine essa mesma situação. Opa, peraí. Imagine essa mesma situação. João e Maria. João e Maria não têm bens particulares, mas eles adquiriram ao longo do casamento uma série de bens. Isso aqui pode ser uma comunhão parcial de bens sem bens particulares, como isso aqui pode ser uma comunhão universal. Imagina que a Maria, no meio do caminho, morreu. Aí a gente vem e traça a linha aqui. João vai embora com a metade dos bens dele e vai viver a vida. O que é a herança de Maria? Primeira providência que a gente tem que tomar. Herança de Maria, o que é? Metade dos bens comuns. Se o João já tirou a metade dele, para que ele vai querer mais coisa aqui? Vou dividir somente por 3, pelos filhos. É assim que funciona. Então, você sempre tem que observar na categoria dos descendentes, porque na categoria dos ascendentes e do cônjuge receber sozinho não interessa regime, quando o cônjuge estiver dividindo com os descendentes, você tem que observar quando sim e quando que não. Fechou? Essa foi a revisão de sucessões para o seu exame de ordem. Olha que maravilha. Tenho certeza que se cair sucessão, nossa questão está no encontro de hoje. Eu vou voltar os slides para você dar print em tudo. Vamos lá. Prepara o print categoria. Vamos embora. Gostaram? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E 3, 2, 1. Maravilha, maravilha. Show de bola. Amo mais que chocolate. E é isso, meus amores. Beijo para vocês. Espero que tenham gostado. E continuem ligados no nosso Roberta de Neve às 6 questões. Nós teremos 7 encontros. Esse foi o primeiro. E acho que amanhã de manhã às 10 a gente tem o nosso próximo encontro com, acho que é família. Direito das famílias. Bora conversar sobre coisa boa? Bora conversar sobre amor? Bora. Beijo para vocês. Qualquer coisa, tô lá no Instagram, @Prof. Roberta Queiroz. Tchau. Beijo, meu povo que está acompanhando online aí, viu? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Fico muito feliz que tenham gostado. Beijo.